Quer ter uma barba de respeito? Experimente o Trinoxidil Spartan Formen e surpreenda-se com os resultados. Acesse o link na descrição e saiba mais. E você entendia na tua cabeça o que significava o que você estava fazendo? Por exemplo, tipo... Desde os 9 anos de idade eu tinha traçado o plano, Muzi, para sair da miséria. Com 9 anos de idade. Quando meu pai começou a receber cesta básica em casa, eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu entrei nesse colégio em 1982. 82? Não, 88 você tinha... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. É, em 82. 82, é isso aí. 82. Eu acho que eu saí daquele colégio em 90. Aí você foi fazer o segundo grau. Aí eu fui pro curso técnico. Aí eu fui fazer técnica em química. Verdade, você fez técnica, é verdade. Que legal. E como é que foi pra você fazer técnico? Porque era uma coisa... Foi ótimo, porque aí eu deixei de ser office boy e virei auxiliar de laboratório. Foi bom pra caramba. E você entendia na tua cabeça o que significava o que você estava fazendo? Por exemplo, tipo... Desde os 9 anos de idade eu tinha traçado o plano, Muzi, pra sair da miséria. Com 9 anos de idade. Quando meu pai começou a receber cesta básica em casa, eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Meu pai recebendo cesta básica. Primeira vez, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Primeira vez que o meu tio, irmão da minha mãe, chegou com uma cesta básica, eu me senti a pessoa mais humilhada do mundo. Sendo sincero, mais humilhada do mundo. Por quê? Porque o meu tio tinha 4 irmãos, 4 filhos. E a gente brincava todo mundo junto. E a condição financeira da minha família sempre foi muito baixa, mas sempre foi muito honrosa. E quando meu pai foi aposentado com um salário mínimo, teve um AVC e um ataque cardíaco e ficou de cama. E minha mãe e o plano Collor congelou todas as aposentadorias, meu pai ficou sem dinheiro nenhum. E o governo foi tão cruel que ele congelou o dinheiro e não repassou nada na hora. Ficou de repassar depois. Sim. Só que o salário mínimo daquela época era equivalente hoje a uns 700, 800 reais. Quem sustenta uma família com uns 700, 800 reais? É possível. Entende? E a minha mãe foi trabalhar de faxineira. Só que minha mãe entrou numa crise nervosa. Ela teve uma paralisia parcial do corpo por uma crise nervosa. E aí a gente se viu numa condição difícil. Quando o meu tio chegou com a cesta básica, com todos os itens, os pertences. Não, com todos os filhos, eu me senti muito humilhado, muito envergonhado. Então, com 9, 10 anos de idade ali, eu já sabia... Com 9 anos de idade, meu pai trabalhava ainda, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu ia ser químico, meu pai me levou para conhecer a fábrica dele, e meu pai era químico prático. Naquela época o conselho não era regulamentado, então ele era um operador de processo hoje. Ele operava reatores químicos dentro de uma indústria farmacêutica. E com 9 anos de idade eu conheci a fábrica do meu pai. E a gente não tinha internet. Então, quando eu conheci, eu falei, legal, é isso que eu quero fazer. Quero fazer a mesma coisa isso aqui. Quero trabalhar, quero ser químico. Com 9 anos de idade eu tinha decidido. Com 12 anos de idade, vendo essa situação que a minha família estava passando, eu já tinha traçado um plano. Vou começar a trabalhar. Então, com 11 para 12 anos, eu comecei a entregar panfleto no Farol. E aí, com 12 anos de idade, eu consegui um trabalho dentro de um escritório de contabilidade pequenininho, fazendo pequenos serviços que minha mãe conseguiu para mim. Com 14 anos de idade, eu tirei a carteira de trabalho e fui trabalhar de office boy. E aí, com os mesmos 14 anos de idade, um pouco ali para 15 anos de idade, eu já consegui um estágio no curso técnico. Um trabalho de auxiliar, na verdade não é necessário, trabalho de auxiliar de laboratório. Estágio é uma coisa mais nova. Consegui como auxiliar de laboratório. E aí eu fui... Aí quando eu terminei o curso técnico, eu já era analista de laboratório, aí eu fui para a faculdade, fui ali. Então esses primeiros passos foi assim. E foi muito interessante porque tem uma passagem que eu sempre divido com a galera e que foi muito marcante para mim. Meu pai era um homem muito provedor. Mas eu não me recordo de ele chutar uma bola comigo. Meu pai trabalhava de segunda a segunda. Na verdade, ele não trabalhava de segunda a segunda, ele tinha uma folga por mês. Ele tinha um final de semana por mês. Ele trabalhava 3 finais de semana, um final de semana por mês ele não trabalhava. E 38 anos na mesma empresa. Caramba. Meu pai entrou como faxineiro na empresa e saiu como operador de processo. Ele trabalhou praticamente na mesma empresa a vida toda. Meu pai amava aquilo.
Imagina você, durante 38 anos, entrar pela mesma portaria. A fábrica nunca saiu do lugar, no mesmo lugar. 38 anos, entrar na mesma portaria. E meu pai dividia que o porteiro era o mesmo. O porteiro era mais antigo do que ele. Então, durante 38 anos, o meu pai dava bom dia pro mesmo cara. Batia cartão pra mesma pessoa. Entrava todo dia no mesmo local. E aí, um dia, o dono da empresa resolve levar a empresa para os Estados Unidos novamente, aperta a mão do meu pai e fala assim: muito obrigado, você está aposentado. E aposentou meu pai. Ele não aposentou meu pai, ele deu uma sentença de morte pro meu pai. Meu pai não suportou isso. Um AVC, um ataque cardíaco na cama. E eu me recordo como se fosse hoje, moço. Eu entrei no quarto para visitar meu pai. Eu tinha 12 anos de idade. Teu pai tinha quanto? Meu pai tinha uns 60, 58 mais ou menos. Nossa, que jovem, cara. Jovem, 58. 58 anos de idade. Só que 58 anos de idade, no final da década de 80... Era um velhinho. Acabou. Você não serve pra mais nada. 50 e poucos anos. Ele tinha 56 ou 58. Não servia pra mais nada. Meu pai estava sentado. E meu pai tinha um relógio, Oriente. Sim. De corda. Fundo verde. Era o xodó do meu pai. Eu lembro do meu pai sentado na beira da cama. E meu pai tinha dificuldade para andar, porque ele tinha ainda... ele estava se curando das sequelas do AVC. Então ele andava com muita dificuldade. Eu lembro do meu pai sentado na cama, dando corda no relógio. Ele segurava o relógio assim, dando corda. Aí eu entrei, sentei do lado dele, quieto, só queria ficar perto dele. Meu pai não era muito de falar. Aí ele dando corda, aí ele olhou pra mim e falou assim: promete uma coisa pra mim. Você nunca vai ser funcionário de alguém. Você vai ter que ter o seu negócio. Porque olha o que aconteceu com seu pai. 38 anos trabalhando para uma mesma pessoa e o seu pai foi descartado. Cara, aquilo apertou meu coração de um jeito. Mas sabe por que me apertou muito o coração? Porque tudo que um pai não quer ser pro filho é frágil. É verdade. E o meu pai, ele sempre quis ser muito forte. Eu sou o provedor. Aconteça o que acontecer, tá no meu controle. E aí meu pai vendo meu tio trazendo cesta básica. A minha mãe, que a vida inteira foi a dona de casa. Não, minha mulher não trabalha. Eu trabalho. Era a cultura da época. Sim, era o orgulho, era o mínimo que você tinha que fazer. Não, eu cuido da minha mulher. Minha mãe indo trabalhar, lavar banheiro na casa das outras pessoas. Eu vi o meu pai no fundo do poço, cara. Eu vi um homem absolutamente derrotado sentimentalmente, emocionalmente. Aí ele pegou na minha mão e disse isso pra mim. Cara, eu naquele dia com 12 anos de idade jurei pra mim mesmo: eu um dia vou ter uma indústria farmacêutica pra dar emprego pro meu pai. Porra. Meu pai vai voltar a trabalhar. Muzi, eu tenho 50% dos ativos de uma indústria farmacêutica hoje. Puta que pariu. Eu tenho 50% de uma indústria dessa área. Eu sou químico, poderia ser indústria de tinta. Teu pai viu isso? Podia ser indústria farmacêutica, podia ser indústria de produtos químicos gerais, de matéria-prima para... Não, tinha que ser de uma indústria voltada para o ramo farmacêutico. Sim. Meu pai não viu isso, ele morreu antes. Que pariu, cara. Quanto tempo ele viveu mais depois dessa época? Meu pai morreu 16 anos depois. Nossa, até que ele resistiu bem depois do infarto, depois de um AVC. Meu pai depois teve Parkinson e morreu com Alzheimer. Nossa, Renato, que judiação, cara. Meu pai morreu numa situação de não reconhecer mais as pessoas. E a única foto que você tem dele é aquela foto que ele tá com você no colo, né? Que ele tá comigo no colo. Você tá pequenininho, você tinha o quê? Uns 2 anos ali? Um ano. E é interessante, cara, porque o meu pai, quando ele morreu, como é que é a memória? Na reta final ali, quando ele começou a ficar bem pior ali do Alzheimer, 5:30 da manhã ele acordava. Trocava de roupa, morava no interior de São Paulo. Trocava de roupa, minha mãe falava pra ele: onde você vai, Elias? Vou trabalhar. Elias, você é aposentado há mais de quase 20 anos. Não, eu vou trabalhar. Ele achava que ele ia trabalhar. Ele colocava a roupa de trabalho, ele ia pra fora e ficava do lado de fora esperando o ônibus.
Chegou um momento que minha mãe percebeu que não adiantava impedi-lo. Tinha que deixar. Daqui a pouco ele voltava. Sentava no sofá e calado. Como a maioria das pessoas sabe como é que é um paciente de Alzheimer, ficava por horas. E minha mãe tentava pensar, o que ele está pensando? Será que é algo lúcido ou ele está viajando dentro dos sonhos dele? E minha mãe começou a respeitar. E olha como é que é a memória. Com 7 anos de idade, meu vô, bravo, italiano bravo, meu vô era italiano mesmo, italiano bravo, enfiou um cigarro na boca do meu pai e falou, tá na hora de você virar homem, moleque. E começou a botar meu pai pra fumar, com 7 anos. Caramba! O meu pai fumou a vida inteira. E quando ele teve Alzheimer, ele esqueceu do vício. Você acredita? Louco isso, cara. Minha mãe falou assim, Renato, ele está esquecendo de fumar. Só que ela percebia a inquietude dele. Olha a guerra química. Verdade. Ela percebia ele inquieto, ele nervoso. Ela percebia que era a falta da nicotina. O cérebro sentia a falta de algo, mas não sabia o que era. Cara, é muito louco o corpo humano, cara. Cara, impressionante. E meu pai esqueceu de fumar. E aí, isso já estava ali, faltando 1 ano ou 2 anos no máximo para meu pai falecer. Ele parou de fumar por causa do Alzheimer. Mas minha mãe percebia nitidamente o quanto a nicotina estava ali, lutando para estar presente no cérebro dele. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a